Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Estabeleceu-se em Paracuru as luzes e os sons da noite. Por vezes enxergamos luzes novas e noutras vezes as luzes que nossa memória já reconheceu como de outras épocas. Escutamos sons de seres noturnos, das vozes humanas em outra fase da vida, a fase anoitecida das brisas e estrelas de Paracuru. Estamos sempre encontrando novo, diferente, uma sequência de outras coisas. Sentimos o movimento de luzes e som, assim como se olhássemos o lento fluxo do rio Curu e as águas do rio Siupé lavando a passagem molhada. Quando Paracuru anoitece, estamos no fluxo do tempo, que dirá do amanhecer, de manhãs luminosas, das tardes colorizadas, dos entardeceres rubros, da lua enchendo e a seguir tornando-se nova, quando assim ainda não a enxergamos. Vivemos, aqui em Paracuru e em toda a existência do universo, num grande movimento. Como tratamos do tempo, este é um fluxo no sentido apenas. Pode ser que alguma sensação de refluxo exista, porém, será muito mais uma sensação que propriamente o sentido reverso. Acontece que o fluxo do tempo e do espaço, por ser contínuo, por vezes entendido como lento e noutra acelerado, é uma sequência em que o passado é um pistão que empurra o presente no sentido do futuro. Se não houver a memória, a força dos fatos acontecidos, aquilo que ainda acontecerá emperra, se atrasa, parece estagnado e por isso a sensação do contrafluxo, do recuo, da volta. Esta nunca existe, porque sempre há um sentido único e este depende de que se desobstruam os fluxos do tempo. Estamos num programa de rádio irradiando de Paracuru, seja em ondas de rádio ou pela internet, e por essência, mesmo nascendo numa determinada coordenada espacial do planeta, este programa é muito mais. Ele é uma coordenada do tempo. Marcamos o ponto exato do tempo que tem a força do pistão, que tornará nosso presente e futuro um fluxo livre, criativo, inovador e revolucionário em arte e estética, porque toda a estética da arte é a relação real de nossas vidas com suas regras a se reconstruírem todo o tempo. O pistão, aquele que empurra o fluxo do tempo, é a memória da dança dos brasileiros, da dança como a estética de recepção de outros povos e da transformação dela no conteúdo da nossa história. Isso tudo é a memória, mas não é memória de meras saudades e nostalgias. É a força da história, o pistão que empurra a nossa história. A partir do seu reconhecimento, é energia vital e criativa. Toda sociedade que esquece de buscar a memória perde energia de fluxo. Toda sociedade que a compreende muito bem é aquela que mais transformação terá e mais invenção de tempo e novidade é capaz. Assim chegaremos nesta voz suave que conversará com Flávio Sampaio. Encontraremos a memória da Itália, com o cultivo da música, as técnicas de tocar piano e, portanto, numa linha direta, a expressão do corpo em movimento, ou seja, a dança. Neide Rossi,
pela espontaneidade de sua dança ao som do piano de sua família italiana, chegando até a Escola Municipal de Bailado de São Paulo, dirigida por Maria Oleneva, antes mesmo da idade mínima para ingressar. Maria Oleneva nasceu em Moscou, na Rússia, em 1896 e estudou na escola da bailarina Malinova. Com a Revolução Russa em 1917 e a queda da monarquia, sua família foge a Paris, que já era desde muito tempo a capital europeia da dança da Rússia. Assim ela continua estudando com professores russos, conhecendo Anna Pavlova e Leonid Massine, que tinham uma companhia, e excursiona pela América do Sul e chega ao Brasil. Em 1927, Oleneva, junto com Mário Nunes, funda a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que hoje leva seu nome. Após um conflito com duas alunas e sua família, ela é demitida da direção da escola, se muda para São Paulo para trabalhar na Escola Municipal de Bailado. Por mudança do governo, Maria Oleneva sai da direção da escola pública e funda uma escola particular onde a Neide Rossi recebe uma bolsa de estudos e continua sua formação. Maria Oleneva sofreu um trauma físico enquanto dançava, e a lembrança deste episódio dela, nesta conversa entre Flávio Sampaio e Neide Rossi, é uma nota importante no objeto de arte que é a dança. No caso, o corpo humano com sua estrutura óssea, musculatura, tendões e articulações. Flávio Sampaio é um dos primeiros escritores sobre dança no Brasil a considerar a estrutura anatômica do objeto da dança, que é o nosso corpo. Se a memória é o pistão a empurrar o presente, a fazer ele acontecer, o presente é agudeza, é precisão, é capacidade de observá-lo com as capacidades e potências da memória, ou seja, do aprendizado. Neide Rossi fará isto neste programa, demonstrando a necessidade da atenção, da concentração e da abertura para enxergar todo o campo visual à nossa frente, apreender cada movimento da cena. Neste programa, teremos um dos eventos mais marcantes dos anos 50 do século passado aqui no Brasil. Este evento é composto pelas comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. Um esforço político, social e governamental para mostrar toda a potência daquela cidade ao Brasil e ao mundo. A mesma cidade que já realizara a Semana de Arte Moderna teve a capacidade de comemorar seus 400 anos como arte e cultura, não apenas como uma festa cívico-militar, mas juntando todas as potências da arte, misturando literatura, arquitetura, artes plásticas, música e dança num grande encontro do manifesto do tempo e do espaço paulistano. A dança foi a linguagem mais completa para a composição dos maiores músicos nacionais, para os grandes artistas plásticos fazendo figurinos e cenários, para os arquitetos, para a compreensão estética daquela cidade. Neide Rossi nos lembrará da força de 50 bailarinos ensaiando numa sala belíssima na Avenida Paulista, onde hoje é o Museu de Arte Moderna. Quando, junto ao armário que guardava suas roupas, ela percebeu que uma frecha na parede do prédio estava aumentando dia a dia. Isso saberemos logo a seguir, acionando a força da nossa história, acionando a memória, este pistão do fluxo inovador do tempo. A memória é muito mais que guardado, ela é o impulso do presente, o pistão que empurra o presente. Aqui, Paracuru, cidade que dança. Essa linda senhora com quem vamos conversar hoje, ela é uma joia da dança brasileira. Paulista, está nos palcos desde a criação do Balé do 4º Centenário. Neide Rossi, é um prazer imenso tê-la em Paracuru, pelas ondas sonoras da Rádio Mar Azul. Seja bem-vinda à nossa cidade, Neide. Muito obrigada pelo convite, viu, Flávio?
Então eu posso começar a contar a história da minha vida. Do começo, por favor. A ver com a história da dança em São Paulo. Então é assim. Como é que foi, Neide? A escola municipal de bailados iniciou no início da década de 40, com a Marília Franco e Václav Velček. Iniciou o trabalho na escola municipal. Nessa época eles eram casados até. Aí eles ficaram, acho que 2 anos apenas, voltaram para o Rio, não sei o motivo, e Madame Leneva, que estava no Rio, veio a São Paulo para assumir a direção dessa escola. Nessa época, você fazia um teste e só podia ser aceito a partir dos 7 anos. Como o meu aniversário é em julho, então eu só pude fazer com 7 anos e meio, eu não pude fazer um ano antes. E a minha tia percebia que eu tinha jeito para dança, porque eu morava no Brás, e reduto de italianos, e em geral nas casas havia um piano, que era bem uma cultura europeia. E a minha irmã, mais velha que eu, 10 anos, ela já tocava piano, e nas festinhas da vizinhança abriam assim um espaço e eu dançava não sei o que, provavelmente como Isadora Duncan, assim, bem à vontade. Que linda, você é uma mulher linda, deve ser lindíssima dançando com o peito da Isadora. E aí, então, num espetáculo no Teatro Municipal, minha tia começou a conversar com a pessoa que estava sentada na frente da poltrona da minha irmã, que elas estavam na plateia. Nessa época as mulheres iam com chapéu. E a minha irmã falou, apesar de ter falado baixinho, eu não vou enxergar nada, a senhora ouviu e se virou e disse, olha, assim que começar o espetáculo eu vou tirar meu chapéu, não se preocupe. Começaram a conversar, minha tia falou sobre a possibilidade, talento que ela via nessa sobrinha que seria eu, e ela recomendou uma professora chamada Dona Maria Saltenis, lituana. E foi com Dona Maria que eu iniciei. Dona Maria tinha um filho, e já com a cabeça muito mais avançada, esse filho estudava dança na escola municipal já com a Maria Oleneva. E eu tive umas aulas com a Dona Maria Saltenis e ela achou por bem que eu deveria entrar nessa escola, na escola municipal. Então, com 7 anos, eu prestei o exame, entrei, mas logo em seguida, a Madame Leneva saiu da direção da escola por questões políticas, como até hoje, né? Até naquela época o prefeito era Prestes Maia, e aí ele ia deixar o cargo, e quando muda assim, a direção, a prefeitura tal, eles formam cada um a sua equipe de confiança. E ela, antes de que fosse demitida, ela pediu demissão e montou sua escola particular. Alguns alunos permaneceram na escola porque não podiam pagar. E eu não era das ricas, não. Mas ela ofereceu meia bolsa e eu, então, segui na escola particular com a Oleneva. Que ano foi isso, Neide? Você lembra? Olha, se foi em 1940 e... Deixa eu ver. 1900, porque se eu tinha 7 anos... 1948, por aí. Neide, me dá só um momento da tua fala para eu dizer para o nosso público quem foi a Maria Oleneva. Maria Oleneva foi uma bailarina russa, formada em Moscou, e que é considerada a primeira professora de dança clássica no Brasil. Embora tenha havido outras
tentativas no Teatro Municipal do Rio de abrir uma escola de dança, primeiro pelo Achille Viscusi, que era da Ópera de Praga, depois pela Julie Sedova, que foi uma bailarina importantíssima, que era parte do Nijinsky. Isso sem falar no Pierre Michalovsky e da Vera Grabinska, que também tentaram abrir essa escola, mas ela foi a primeira pessoa que conseguiu, de fato, abrir uma escola de balé no Brasil. Então, ela é importantíssima, foi bailarina do Teatro do Champs-Élysées em Paris e da companhia da Anna Pavlova. E, portanto, você está estudando com a primeira professora de balé que veio para o Brasil. Exatamente. É isso mesmo que você comentou. E ela veio com a companhia da Ana Pavlova aqui para o Brasil e já se apaixonou também pelo país. Aí, por isso é que a escola no Rio de Janeiro chama-se Escola Maria Oleneva, que é formadora dos profissionais, né? Que depois entram na companhia quando se formam. Não todos, evidentemente, pré-seleção. Mas o motivo do nome de estar na escola é esse. Ela iniciou a técnica clássica no Brasil. Do Teatro Imperial Russo. Neide, como é que era Maria Oleneva pessoalmente? Como é que era ela fisicamente? Como é que ela tratava as pessoas? Que tipo de pessoa era? Ela, quando dançava, teve um problema na perna e isto ficou muito gravado na minha memória, porque ela se atrasou para o espetáculo, eu não lembro em que cidade, com certeza na Europa, porque deveria estar muito frio, e não houve tempo dela se aquecer. E ela teve uma ruptura na batata da perna, se não me engano, esquerda, muito violenta, que deixou essa perna, assim, nesse local, bem mais fina que a outra. E ela não pôde mais dançar por conta desse problema. Então, isso ficou muito gravado, apesar de eu ser menina e ela ter contado isso. E a minha preocupação em manter sempre meus alunos bem aquecidos, bem preparados, para que não ocorra um problema semelhante. Mas foi esse o motivo que ela parou a sua carreira de bailarina e iniciou a sua carreira de professora e coreógrafa, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com ela. Como professora, ela era assim. Um dia ela me punha no céu, porque quando a Neide anda, vocês têm que fazer uma reverência. No outro dia, burra, 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 como 500 portas, e as portas iam Eu lembro do Denis Gray, que também foi aluno dela, Neide. E o Denis também tinha essa mania de dizer burra com 3 R's. Então era assim, sabe? Tanto você poderia ser elogiadíssima como você ser nada. Mas que privilégio da sua vida, Neide, de ter começado com essa pessoa, né? E eu, assim, tive um privilégio grande com ela, porque ela me adotou, como ela já havia adotado outras bailarinas que já eram moças e já tinham iniciado uma outra vida. Ela possuía cadeira cativa no Teatro Municipal. Ela gostava na primeira fileira da plateia. E eram 2. Então, eu sentava ao lado dela. Então, por exemplo, veio a Ópera de Paris. Eles estavam apresentando Gisele, com o Sérgio Lifar na direção. E no segundo ato, que tem aquela diagonal enorme do corpo de baile, ela dizia assim: olha aquela loirinha, veja como ela está
a atitude dela, como ela está observando tudo. Quem era? Claude Debussy, que depois se transformou numa grande bailarina famosa, cuidou da escola da Ópera de Paris. Sim. E então, com isso, ela me estimulou que eu observasse bem um espetáculo. Aí ela sempre dizia: bailarina tem que saber sempre todas as coreografias, porque se alguém faltar e o professor ou o coreógrafo perguntar quem sabe, ela fazia um gesto com a mão assim, levantava assim, dobrando o cotovelo, bem rígido, como se fosse um soldado. Eu sei. E isso ficou na minha cabeça. Claro que eu sempre tive facilidade em registrar as coreografias. E graças a essa informação da Oleneva, eu fundamentei a minha carreira. Eu tenho certeza nas companhias, porque como eu sempre sabia a coreografia de todos, eu aprendia tudo muito rápido. É claro, quem é que não gosta de trabalhar com uma pessoa que dá uma resposta imediata, né? Que é fácil e tal. Hoje, analisando, eu vejo isso. E foi através da Oleneva que eu aprendi a ser assim, dessa forma, agir dessa forma. E interessante que era uma coisa que tornou-se natural, eu não fazia obrigatoriamente. Olhava para querer aprender, para querer ser substituta, não. Era algo assim, natural. Fazia parte da sua formação, fez parte da sua formação, aprender os balés. Graças a Maria Oleneva, graças a ela, que deu o devido valor à importância desse detalhe, né? Neide, como é que era a dança de São Paulo nessa época? Nós sabíamos que tinha o Václav Belček, que era um professor importantíssimo, que fundou a Escola de Bailados, que é hoje a Escola de Danças do município de São Paulo. A gente sabe que tinha Maria Oleneva, que tinha outras professoras de dança bastante importantes no país, inclusive de dança moderna. Na época, isso mesmo, na época que ela abriu a escola particular dela, foi na mesma época, não posso confirmar anos, datas assim precisas, mas na mesma época já existia Dona Lina Bernaca, Dona Kitty Bodenheim, Maria Melô, Carmen Brandão e Chinita Uman. A Chinita Uman introduziu aqui no Brasil a dança moderna. Depois veio René Gumiel. Essa primeira foi Chinita Uman. E em Santos, paralelamente a Chinita, existia um professor de dança moderna também, um bailarino, chamado Décio Stuart. E eu vi os dois dançarem no Teatro Colombo, lá no Brás, assim, junto à estação de trem. E eu não esqueço desse espetáculo, que engraçado. Eu sei que lá uma certa hora ela pegou uma vassoura, dessas bem assim, compridas, né? E colocou assim, apoiou na perpendicular no chão, colocou a perna em cima da vassoura. Eu fiquei impressionadíssima com essa posição dela com a perna em cima da vassoura. E nunca mais esqueci. Esqueceu. Neide, e quando você se torna profissional, como é que é esse processo? Assim, quando que você vai ao palco e diz agora eu tive muita sorte, porque eu estava com 14 anos, logo depois tinham várias com 15, mas eu era mais novinha. E foi feito um exame de seleção
primeiramente no Teatro de Cultura Artística. Madame Leneva já tinha marcado uma viagem, porque ninguém sabia, foi uma coisa assim muito em cima da hora. Mas ela deixou a escola com Edith Pudelko, que já grande bailarina, que tinha feito já o trabalho no Ballet da Juventude, lá no Rio. Uma estrela da dança paulista, Edith Pudelko está na história da dança de São Paulo. Então. E aí ela deixou a chave da escola e nós nos prepararmos para fazendo aula para esse exame, né? E aí vieram alunos de outras escolas, né? E eu percebi que faltava muito trabalho para... Então eu entrei para o exame assim, me sentindo assim, não apta. Mas na banca estava Nicanor Miranda, que era o crítico de dança. Como não havia companhias, ele fazia crítica das escolas, dos espetáculos de fim de ano. E eu sempre era elogiada por ele me conhecia. E também o maestro Ita Luizo, porque as escolas faziam espetáculo com a orquestra. Tinha esse luxo, e quem regia era o maestro Ita Luizo. E como eles me conheciam, eu tenho certeza que eles falaram, olha, ela é melhor que isso, porque o meu exame não foi bom. Eu escolhi a Gênia Mazurka de Silfides. Eu estava com um sapato novo do Rotói Capésio. O Teatro de Cultura Artística tinha um palco que, se você derrubasse um lenço, fazia barulho, e é uma dança que só tem saltos. Eu comecei a ficar inibida porque fazia barulho, enfim, tudo isso não foi legal. Mas aí eu fui para o exame de classificação. Nesse segundo exame, eu vi, saiu no jornal, né? Foi no Conservatório Musical de São Paulo, na Avenida São João, era a instalação, e foi uma aula. E nesse exame eu já fui melhor. E quando eu saí da sala, o Nicanor Miranda veio me dizer que tinha uma vaga para estagiária de primeiro grau e que ele gostaria muito que eu participasse. Com certeza, porque ele me punha lá no céu, né, nas críticas, e de repente nem corpo de baile, mas mal sabia ele que eu estava mais do que feliz da vida com essa notícia, porque eu achava que eu nem ia entrar devido ao primeiro exame, né? Essa audição era para o Balé do Quarto Centenário já ou era uma outra companhia? Não, era para o Balé do Quarto Centenário. Que era uma companhia de dança fundada em São Paulo. Isso foi, e no início, esse exame foi no início de 1953, porque nós iniciamos a companhia em fevereiro de 53, e o exame foi em janeiro. Que é uma companhia de dança que foi criada pelo governo para comemorar os 400 anos da cidade de São Paulo. Foi criada uma comissão para os festejos do quarto centenário da cidade de São Paulo. Nessa comissão que eu lembro estavam Fernando Milão, Antoninho Alves Lima, o maestro Milos, né, que estava também selecionando, quem mais? Rita Luizo, né? Praticamente aqueles que estavam na banca. E eles resolveram investir na dança porque, através da dança, eles poderiam convidar os melhores artistas plásticos brasileiros para trabalharem com cenografia e figurinos, e os músicos, também nossos compositores. Então, a dança poderia reunir
tanto os artistas plásticos como os músicos. Então já havia, por exemplo, a música do Villa-Lobos, o Irapuru, o qual foi usado como um dos temas do balé, usado essa música. Aí Souza Lima compôs uma outra música e Camargo Guarnieri. de Souza Lima também tivemos músicas, já eu lembro. Camargo Guarnieri, Francisco Mignoni participaram? Então, por isso que eles investiram na dança, para poder reunir os artistas, né? Todos os artistas. E assim foi. Então, eu comecei, as nossas instalações eram onde é o MASP agora, na Avenida Paulista. E a sala era enorme, mas não tinha muita ventilação. As janelas eram bem pequenas. Aí tinha uma outra sala menor, que você tinha uma vista maravilhosa, como você tem hoje, lá, que sempre foi um belvedere ali, né? Uhum. Você tem toda a vista da 9 de julho, lá de cima, assim. E era muito bonito ver o pôr do sol naquela época. Só que no meu vestiário, justamente comigo, nós tínhamos um cabidinho, eu punha a minha roupa, e ao lado tinha assim uma brecha, assim, na perpendicular. E cada dia que eu ia, essa brecha estava um pouquinho mais afastada. Entrei com as minhas colegas e elas falaram, vai falar com a secretária. E eu fui falar com a secretária. Mostrei para ela. E a secretária, então, chamou uma equipe que, por sinal, depois de muitos anos, eu fiquei sabendo que quem dirigia essa equipe era o pai de Yara von Lindenau. Que foi uma bailarina, inclusive, do Teatro Municipal. Quando ele entrou na sala, nós estávamos terminando a aula, que sempre, naquela época, se terminava com Changements Pied. E eram 50 e poucos elementos fazendo changement. E ele disse, tem que sair daqui porque está com perigo de ruir. Nossa! E aí nós saímos, fomos para o Clube Jaguaribe, e provisoriamente, Dona Lina Bernaca dava aulas lá. Então ficamos um mês, mais ou menos, enquanto eles preparavam as nossas instalações na Rua Florencio de Abreu, bem perto da Estação da Luz, 2 andares, o andar, penúltimo andar, né? E o último andar era a nossa sala de aula, com o piso adequado, tudo adequado, né? Aí o piso, dito os nossos camarins, tinha uma enorme sala já de costura. O Milhos mandou vir Madame Ferrara, uma italiana, para comandar como chefe da sala de costura. Nós tínhamos a sala de massagem com seu... esqueci o nome dele agora. Tinha cantinas, sala de repouso, e tudo com vedação de som. Assim, uma maravilha, né? Qual era o governo da época que propôs essa comemoração? Você lembra quem era o governador de São Paulo? E outra coisa que eu queria que você falasse, quem é Aurélio Milos? A importância dele para o balé do quarto centenário. A comissão viu 3 nomes do Aurélio Milos, Roland Petit, que logo disse que tinha compromisso, ele já tinha compromisso assumido, não podia vir, e William Dollar. Mas analisando melhor, eles acharam que Aurélio Milos se adaptaria mais à nossa realidade. E foi perfeita mesmo a escolha, porque ele chegou aqui, só viu aluno, não havia ninguém que tinha sido profissional antes, à exceção da Edith Pudelco. E ela ficou como primeira bailarina, assistente de direção, mestre,
juntamente com Lia de Lara, que ele importou da Itália. Ela havia o mesmo cargo, as duas dividiam e dançavam também. Então, isso foi muito valioso para nós, né? Quais os balés que vocês dançaram nessa época e quem foram os bailarinos que depois que ficaram na história da dança de São Paulo? Ele montou, na verdade, 16 balés. Aí, o ano do centenário da cidade estava já indo para frente, né? E nada do Teatro Municipal ficar pronto, ele estava em reformas. Então, a comissão, para acelerar, mandou uma verba que sumiu. Essas coisas que acontecem sempre, né? Essa verba sumiu, o teatro não ficou pronto de jeito nenhum, e o Teatro Santana estava já com peças lá se apresentando, não poderia ser utilizado. E aí nós fomos estrear tudo no Rio de Janeiro. Aliás, desculpe, eu errei. Então ele montou mais uma obra para que a gente pudesse estrear aqui em São Paulo. Foi feito um palco. Em 4 dias, 4 noites, eles puseram poltronas no ginásio do Pacaembu, fizeram um palco, lustres de cristal e forraram tudo, era a quadra de basquete, com um tecido azul, que eu não esqueço. Forraram tudo para que a gente pudesse estrear aqui. Acontece que os balés eram com cenografia muito grande e muitos deles com toda a companhia dançando. Aí ele montou mais um balé, então acabaram ficando 17 balés para podermos estrear aqui, que foi Ilha Eterna. E aí estreamos aqui em novembro de 54 e fomos depois para o Rio em dezembro. Já quase véspera de Natal, nós estávamos dançando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Todos os balletes que foram montados. Neide, o Balé do Quarto Centenário, ele movimenta a cena de São Paulo como eu acredito que nenhuma outra empreendimento fez antes. Ele trouxe cenógrafos como Cândido Portinari, Lazar Segal, Di Cavalcante. Ele trouxe músicos como Heitor Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignoni. Noêmia Mourão, todos os Darcy Penteado. A capa do programa é um desenho do Darcy Penteado. Ele junta um grupo de bailarinos que eram aprendizes de escola e que nesse momento se tornam profissionais. Você podia dizer quais os bailarinos paulistas que são da sua geração? Você é um exemplo vivo dessa época, que são a dança de São Paulo, que construíram a dança de São Paulo. Eu sei da Marica Gidali, eu sei da Ruth Rachu, mas não sei de muitos. Primeiríssimo lugar, a Marica Gidali, né? Que tem o balé estágio aqui. Aí, Yoko Okada, que acho que este ano aqui ela encerrou a carreira de professora, ela se virou muito bem, né? Que estão vivos ainda, estou falando, né? Que continuaram mesmo agora. Acredito que só eu que continua dando aulas e etc. Por isso que você é essa joia da dança brasileira, porque você está aí firme e forte. As pessoas podem não saber de você, mas você é uma jovem ainda, né? Eu sei que você tem uma lavanderia, que você cuida muito dela, uma lavanderia que lava figurinos, inclusive, de balé, com o maior carinho.
Todas as pessoas se referem a você como uma professora de mão cheia, uma professora maravilhosa de São Paulo. Eu a conheci no Festival de Dança de Joinville e logo nós ficamos muito amigos. Quero te dizer que você é uma pessoa muito querida, que te trago na memória como uma pessoa muito querida da dança. Eu acho, sabe, que eu tive muita sorte. Eu gostei de ser bailarina muito e eu gosto muito de ser professora. Porque nem todo bailarino pode ser um excelente bailarino, encerra a carreira e prossegue como mestre e gosta. Às vezes só porque não tem outra opção, não, mas eu tive a sorte de me apaixonar por essa carreira. Queria falar um pouco mais da sua carreira de bailarina. Eu sei que depois do Balé do Quarto Centenário, que foi uma instituição que acabou logo, que não durou muito tempo, ela foi criada exatamente só para a comemoração do Quarto Centenário da cidade de São Paulo, mas que depois você integra o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, como solista. Então, assim, me conta um pouco essa passagem sua por aquela companhia. Então, aí foi assim. O balé continuou ainda 6 meses depois do Quarto Centenário, né? E aí nós, no Teatro Santana, quase todo o repertório que havia sido montado. Não todos os balés, porque o teatro também não tinha as dimensões ideais. E eu aí já dancei com papéis de primeira bailarina e tal, devido àquela questão que eu te falei da memória, porque veio Berta Rosanov da Dupré quando a Edith Kudelko deixou a companhia. Ela casou e deixou a companhia. Em 54 terminou a temporada, em 55 nós renovamos o contrato por 6 meses, e ela, como ela casou e o marido dela não curtia muito a dança, então veio Berta Rosanova para dançar os papéis da Edith. E quem sabia as coreografias era eu. A ponto de uma manhã, foi a única manhã que eu faltei, porque meu irmão casou. Aí, quando eu cheguei à tarde, a secretária me disse que o maestro não havia conseguido trabalhar porque eu não estava lá ainda, não lembrava a coreografia para passar para a Berta. E aí, o que aconteceu? A Berta acabou não ficando, não sei o motivo, né? E quem acabou dançando fui eu. Então, a minha carreira foi muito fundamentada nessa situação. Aí o maestro Migos foi embora e a companhia ainda durou mais 3 meses depois desse segundo contrato, né? Mais 3 meses, e eu fui para o Ballet Museu de Arte de São Paulo, que era dirigido artisticamente pelo Ismael Gieser, e a parte administrativa era de Abelardo Figueiredo. E nós tínhamos o apoio de Assis Chateaubriand. As nossas instalações eram na Rua 7 de Abril, no edifício dos Diários Associados, tá? No último andar. E lá, nessa ocasião, era o Museu de Arte, que hoje é na Avenida Paulista. E nós tivemos a oportunidade de ver com exclusividade na exposição de Degas, todas as esculturas de Degas. Olha, que lindo! Eu tirei foto também com as esculturas do Degas. E aí tínhamos o Teatro Maria de la Costa à nossa disposição. Tivemos como coreógrafa a Marília Gremo, do Rio de Janeiro, como convidada. Tinha a coreografia do Ismael e a coreografia do Christian Bold,
que era também do Ballet do Quarto Centenário, né? E junto, nessa companhia, saiu o Juan Juliano, eu, Susana Faini, o Ismael, o Christian, o Bolt, né? Nós não renovamos o contrato no Ballet do Centenário e fomos para essa companhia que durou 6 meses. Aí, por conta de verba e tal, não deu continuidade. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro e fiquei lá apenas 1 ano. Infelizmente, eu adorei os meus colegas. Sempre eu falo isso com toda sinceridade. Mas eles pagavam o nosso tipo de contrato, meu, da Márica, o pessoal que tinha ido assim, era linda e tal, a cada 3 meses. Aí eles pagavam os 3 meses. Mas enquanto isso, o meu pai mandava dinheiro para me sustentar lá. E como eu era menor de idade, minhas tias foram morar comigo, senão meu pai não deixaria. Então elas pagavam a comida e a minha obrigação era pagar o aluguel. Isso durou até quase o ano todo. Só que aí papai adoeceu e ele não pôde mais me ajudar. E quando eu fui renovar o contrato, acho que era seu Nicanor, não sei, não tenho bem certeza. Eu perguntei se ia continuar igual, ele disse por enquanto sim. E eu não pude, então, continuar no Rio, precisei voltar a São Paulo. A Márica também voltou, o Juliano foi para a Europa, em seguida já ficou como primeiro bailarino da Ópera de Paris, época que eles não aceitavam muito gente de fora para ocupar esses postos, né? Depois que você volta para São Paulo, você participa do Balé do Teatro Cultura Artística. Você dança Cinderela com... Dirigido por Lívio Rangan e Susana Faini. A Susana Faini, que a gente conhece como atriz pelas novelas da Globo. E como partner você teve... recentemente. Sim. Como partner você teve o Raul Severo. Então, assim, você volta para São Paulo num grande estilo. Isso. Aí o Raul também voltou também para São Paulo. Exatamente. E foi o meu partner, minha paixão. Muito querido. E eu dançava Romeu e Julieta com ele. Coreografia do Sérgio Elifar, que nos foi passado pelos Etoiles de Paris, porque o Lívio, que era nosso diretor financeiro, ele trabalhava para a Ródia, e ele tinha programa de televisão que grandes expoentes da música, canto, dança, participavam desse programa. E com esse dinheiro, e nós dançávamos, e com esse dinheiro ele nosso ordenado, né? E quando veio, por exemplo, Beryl Gray com Oleg Briansky. Então eles dançaram na televisão, e vinham dançar conosco. Então nós fazíamos aulas juntos, tal. O Oleg Briansky, ele veio uma vez com a Markova, depois veio com a Beryl Gray, ele veio várias vezes para o Brasil. Então, nós íamos ao aeroporto e já sabíamos que ele adorava o merengue do nosso pão. A gente só levava o merengue para ele, assim. Aí veio, por exemplo, vieram as Etoiles de Paris com Milorad Miskovic, Verônica Milarka, Vassili Sulich. Aí eles davam aula, faziam aula com a gente, nós dançávamos no mesmo espetáculo, e o Milorad dançava Romeu e Julieta com a Verônica Milarka, e passou a coreografia do Lifar para mim e para o Raul.
que permaneceu na companhia, depois nós dançamos na televisão, ganhamos o melhor da semana, essas coisas. E foi a última vez que eu dancei assim um papel mais importante no Teatro Municipal. Na vida de 5 meses, eu estava entrando no 5º mês. Nossa, era um período... Uma Julieta moderninha. Moderníssima. Era um período em que a televisão oferecia muitas chances de mostrar balé. Havia muito balé na televisão, né, nessa época. Bom, você casou, você começou a ter uma família e daí você... Quando é que você resolveu? Não, agora eu quero parar e eu quero ser professora. Você se torna uma das principais professoras de São Paulo. Porque houve uma época que nós não tínhamos assim, uma companhia, né? Mas havia os amigos da dança, que a sede era na escola do Ismael. Ele dava aula e fazia as coreografias para televisão e nós estávamos sempre em forma, porque de repente, como acontecia, eu dancei para Dedê do Cisne Negro com o Raul. Eu tinha que estar em forma, então nós sempre mantínhamos em forma, mas a gente ganhava muito dinheiro fazendo apito no samba, apito no samba. O que foi também muito legal. Até a Márica já comentou sobre isso, porque nos deu um lado assim mais relaxante na dança. Por exemplo, como eu fotografava bem, eu sempre tive boa fotogenia. Se era um cantor, eles não achavam que só a cara do cantor na televisão ficava bem. Então, eu ia lá, improvisava, sabe, dançava em volta, e e assim por diante, né? E isso, e o grupo, que era formado pela Márica, a Ruth Rachu também, que faleceu recentemente, a Yolanda Verdier, que se tornou uma excelente professora, dona de escola também já falecida, Lenita, Elizabeth. Praticamente daquele grupo, acho que ficou agora eu, a Ioco e a Maria Luísa Esplendore, que mora no Rio de Janeiro, mas Maria Luísa não fechou assim, mas depois não trabalhou mais com dança. A Noêmia Weiner, que mora agora no Rio, ela participou junto conosco no balé do Museu de Arte de São Paulo. Era um físico lindo, maravilhoso, mas uma bailarina muito linda. Neide, são pérolas da dança brasileira. Eu ficaria aqui dias e dias conversando com você, porque eu adoro a história da dança de São Paulo, que faz parte da dança brasileira. A maioria dos grandes bailarinos brasileiros vieram de São Paulo. Mas nosso horário está acabando e eu só quero te agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco nesse projeto de memória da dança, que se chama Paracuru, Cidade que Dança, que é feito por pessoas que amam a dança. José do Vale Pinheiro Feitosa, Helder Gugel e eu nos reunimos e promovemos esse programa de rádio aqui para a nossa cidade e para as pessoas que querem assistir pela internet, pelo mundo. Queria te agradecer muitíssimo, tá, a tua participação nesse programa, nesse projeto, e colocar nosso microfone à tua disposição para se despedir da nossa cidade, que eu tenho certeza agora apaixonados por você. Flávio, eu vou aproveitar também. Você deixa passar um pouco esse Covid, que está assim muito desagradável, né? Quando você pensa que está melhorando, começa a piorar tudo de novo. Mas quando essa situação, eu faço questão que você venha aqui em casa para ver, porque eu tenho, por exemplo, a chamada dos bailarinos para fazer o teste. Eu tenho um contrato que eu trouxe de uma amiga que mora no Canadá, que foi bailarina. O contrato como era, tá? Eu tenho coisas registradas muito importantes. Maravilha, eu irei com certeza. Muita coisa, sabe?
E muita coisa, eu já falei muito também sobre o que aconteceu com nossos teatros em São Paulo, que o Arrieta, sabendo, ele me deu até um caderno que ele conseguiu, caderno não, um livreto, falando dos teatros que foram demolidos, que foram destruídos, vários. Também é um assunto que quando você puder, eu mostro, posso falar para você. Beleza. Pessoas como você, como a Arrieta, que são a memória da nossa arte e que são tão importantes para nós, viu, Neide? Assim, mais uma vez, muitíssimo. E acabei nem falando, né, também, que depois começou, o Johnny Franklin veio para cá, começou a companhia, que hoje é o Balé da Cidade de São Paulo, né? Que se apresentou aqui em Paracuru, viu, Neide? Assim, a companhia se apresentou. Muito tempo para falar. Falar tudo, é verdade. Precisamos fazer uma série de programas. A gente vai voltar um dia com você novamente, assim, a gente conta essa segunda parte. Isso. Obrigado, minha querida, viu? Um beijo, saúde e até outro dia, quando a gente se encontrar novamente por aí, por essas aulas que a gente faz pelo mundo. Tá bem. Paracuru recebeu você com o maior carinho, tenho certeza, e com todo o respeito que você merece. Muito obrigado, tá? Muito obrigada pelo convite, Flávio. Fiquei muito contente. É mais um veículo, através da rádio, que pode ser... Porque você sabe que nem os bailarinos atuais sabem quem foi quem. Quando a Ivonice Satie faleceu, eu estava dando aula no Cisne Negro. E aí eu fiz uma homenagem quando terminou a aula e falei sobre ela. A Patrícia Alquezar chegou para mim, que é assistente, né, de coreografia e tal, e falou: Neide, que bom que você falou, porque ninguém conhece ninguém. Esse impressionante. Um dos grandes problemas que a gente ainda tem na nossa profissão é a memória. Estudar a nossa história, né? Não se prender somente à história do Balé Universal, mas a história que nós já construímos, e ela é muito importante. Neide, querida, mais uma vez um beijo grande, muito obrigado pela tua participação, tá? Tá bom. E até outro dia. Muito obrigada pelo convite, viu?